Vamos agora, então, ao postulado da determinação. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar esse texto para cá. E vamos escrever postulado da determinação. Então, tem a determinação da reta e tem a determinação do plano. Da determinação da reta diz o seguinte, vamos escrever, dois pontos distintos, percebem? Distintos determinam uma única e somente uma só. Vamos colocar entre parênteses, reta, que passa por eles. Então, no postulado da reta diz que somente, então, dois pontos distintos determinam uma e somente uma reta, uma única reta. Agora vamos ver, vamos escrever aqui. Temos aqui postulado da determinação. Então, letra A é da reta, vamos estipular, né? Da reta. E vamos colocar do plano. Então, o que diz do plano? 3 pontos não colineares, percebam? Não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então, por 3 pontos não colineares, passa um único, veja bem, um único plano que passa por esses 3 pontos. E da reta, 2 pontos determina uma única reta. Então, vamos fazer aqui vamos construir aqui objetos que mostram esse postulado da determinação da reta e do plano. Então, vamos fazer um ponto, veja bem, um ponto A e um ponto B. Vamos exibir o rótulo. Então, assim, ó, tem o ponto A e o ponto B. Quando eu for fazer a reta aqui no GeoGebra, o GeoGebra ele já se utiliza desse conceito da determinação do objeto. Então, veja bem, ó, eu selecionei reta. Quando eu vou fazer reta, o que ele faz? Ele já coloca o ponto, e veja bem, ó, se eu coloco só um ponto, essa reta aqui, ela não fica estabelecida qual a direção dela, né? Eu posso colocar em qualquer direção. Agora, se eu coloco para cá, por exemplo, ó, ela já fica nessa direção. E neste caso, essa reta passa pelo ponto C e D. Então, a nossa reta F passa pelo ponto C e D. Aqui por A e B passa uma outra reta, por A e B. E se eu movimentar, veja bem, ó, ela passa por A e B, e essa aqui é a nossa reta G. E essa aqui é a nossa reta F, que passa pelo ponto C e D. Eu poderia dizer que passa uma reta por A e C? Sim, porque por 2 pontos passa uma única reta. Então, aqui também eu posso estabelecer uma reta que passe por esses 2 pontos. Eu vou movimentar e ela sempre vai
ó, manter o A e o C nesta reta. Então, dois pontos distintos determinam uma e uma só reta que passa por eles. Então, eles têm que ser distintos, estar em posições diferentes, certo? Se eu colocasse um ponto aqui, só um ponto, quantas retas passam por este ponto? Eu posso passar infinitas retas por esse ponto, porque quando eu vou traçar a reta, veja bem, como eu falei, ó, começo aqui, eu posso colocá-la aqui, ó, eu posso fazer infinitas retas em várias direções, né? Se eu fizer bem rapidinho, até para enxergar aqui, ó, por exemplo, ok? Então, vamos deixar uma reta traçada ali. Então, essa é a ideia que mostra o postulado de determinação. Agora, por três pontos não colineares, determine um único plano que passa por eles. Por que estes pontos têm que ser não colineares? Porque se esses pontos, agora aí nós vamos apagar os nossos objetos, podemos voltar aqui ou apagá-los. Então, vamos apagar, apagamos nossos objetos, vamos deixar essa primeira reta estabelecida aqui, vamos apagar, né? Apagar. Então, eu tenho este ponto A e ponto B. Como que eu poderia estabelecer um plano utilizando esses dois pontos? Bom, se eu tivesse um outro ponto aqui na reta, eles seriam colineares, né? Se eles são colineares, eu não consigo fazer um plano que passa por eles. Que aí eu poderia passar um plano por A, B e C, mas ele teria qualquer direção, assim como a reta lá. Então, eu teria que ter um terceiro ponto não colinear para estabelecer qual é a direção que eu vou ter nesse plano. E aí, esse ponto de postulado de determinação, seria interessante aqui observar a janela 3D. Porque na janela 3D nós conseguimos fazer essa determinação deste plano. Veja bem, ó, eu tenho aqui esse plano que já está formado, ele já está estabelecido pelo próprio software. Mas se eu quiser, por exemplo, traçar um plano, veja bem que eu já tenho aqui a ferramenta, ó, plano por 3 pontos. Então, eu tenho que ter 3 pontos não colineares. Ele já mostra ali 3 pontos não colineares. Então, eu teria que colocar um outro ponto. Vamos colocar um outro ponto aqui. E aí, eu poderia fazer, então, o plano por 3 pontos. Ó. O ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí, eu formaria, então, o meu plano. Veja bem. Ele forma um único plano, que é esse aqui. Agora, vamos supor que eu colocasse um ponto aqui neste plano, certo? E eu quisesse levá-lo para cima. Vamos ver se eu consigo movimentá-lo. Vamos supor que eu quisesse colocar ele aqui em cima. Aqui ele tá, sumiu. Aqui. Parece que ele tá indo para cima, né? Mas veja bem, olha, ele está só andando pelo plano que a gente criou. Não tem como tirar ele dali, ó. Vamos movimentar. Ó. A gente colocar assim, a gente observa, então, a formação deste plano passando por 3 pontos não colineares. Então, A, B e este ponto, que é o nosso ponto D. Vamos marcar um outro ponto aqui, ponto E.
ponto F. Veja bem que quando eu coloco aqui, ó, o software me diz qual é a posição que eu posso movimentar. Eu só posso movimentar, ele não está dando a opção de movimentar para cima. Certo? Aí vamos fazer um outro ponto aqui. Vamos traçar uma perpendicular. Não é geometria espacial, mas para eu mostrar para vocês aqui. É uma perpendicular que passa neste plano por este ponto. Então, eu consigo mostrar aqui uma reta perpendicular, veja bem. Ó, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Que eu posso fazer um outro plano passando por 3 pontos não colineares, distintos, né? E não colineares. Então, eu vou pegar plano por 3 pontos. Eu vou selecionar o ponto B, o ponto C e um ponto aqui nessa reta. Então, veja bem, ó, por esses 3 pontos passam um único plano. Então, vamos girar. Então, temos aqui, veja bem, ó, conseguem observar a formação de 2 planos. Um passando por este ponto G aqui, o G, o B e o A. E aquele outro nosso ponto inicial. Veja bem que aqui na janela plana não aparece esse nosso plano aqui, ó. Ele está no espaço. Ele só aparece o plano inicial da janela geométrica. Então, com essas duas formações, nós temos o postulado da determinação. Que diz o que mesmo? Vamos recordar. Da reta. 2 pontos distintos determinam uma única e somente uma única. Bom, somente uma reta que passa por esses 2 pontos. E por 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Certo?